tem pareia não. Hortifruti barato de verdade para o seu negócio é na quarta-feirão do Horti do Mix Mateus. Batata lavada o quilo 5,99. Cará 5,69 o quilo. Uva Vitória Mimo Seleção 400 gramas 7,99. É o menor preço. Mamão Papai é o quilo 3,88. Ovos Enaves 20 unidades 12,99. Não pense duas vezes, seja no varejo ou no atacado, compre barato no Mix Mateus. Com o trabalho do governo, a Paraíba conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, nota máxima em capacidade de investimento e responsabilidade fiscal. É o nosso melhor momento na economia. Estamos construindo o Centro de Convenções de Campina e com divulgação e investimentos, João Pessoa é uma das capitais mais procuradas do Brasil. É o nosso melhor momento no turismo. Aqui o trabalho nos dá orgulho de dizer: viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é o professor Deusimar Dias. Estamos começando mais um programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernani Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, quarta temporada do programa Funes Cultural. E eu agradeço a você que vem compartilhando e que vem participando desse projeto cultural, que já entramos no quarto ano, já são mais de 150 horas de uma ampla programação que fala sobre cultura, educação, cotidiano aqui da nossa cidade de Patos e também do sertão da Paraíba. Nessa quarta temporada do programa Fundos Cultural, o programa de hoje, eu estou recebendo ela, que é bastante conhecida no meio cultural de Patos, apesar de não ter nascido em Patos, ela é campinense, mas ela já é bem conhecida, já tem um portfólio de trabalho bem bacana. É um prazer receber aqui Sara Andrade, ela que é fotógrafa e produtora cultural. Sara, seja muito bem-vinda novamente ao programa Fundos Cultural. Ela que foi a segunda entrevistada, 4 anos atrás. Tá vendo? Muita coisa mudou, né, Sara, de lá para cá? Foi. E aí, meu povo? Obrigada, Deusimar, pelo espaço. Na outra entrevista a gente falou sobre o DERRES, né? Foi o doc show que eu pude dirigir através do Centro Cultural. E estamos aqui para falar dos projetos, né, que está acontecendo já, de alguns trabalhos. E é isso. Pois é, então você pode participar compartilhando, né, para que mais pessoas possam ter acesso àquilo que vai ser debatido aqui. Você lembrou bem, né, Sara? 4 anos atrás, você veio falar do doc show do DERRES. Eu queria que você comentasse assim, como é que foi para você. DERRES partiu recentemente, não é?
E, inclusive, o seu trabalho foi muito citado nas homenagens, né? A galera foi procurar muito sobre ele, assim. Qual é a sensação, né, de você ter conseguido registrar um pouco daquilo que The Reis representava do ponto de vista artístico, e como você recebeu essa notícia, assim, da partida dele? Então, o processo de gravar com ele foi muito interessante e meio difícil, né? Como já era uma pessoa de idade, um senhor de idade, então a gente fazia algumas perguntas e ele demorava um pouquinho, às vezes trocava as informações, mas pra gente o mais importante foi, que inclusive tem uma fala dele sobre isso, no doc show, que ele fala que ele queria ser lembrado em vida. Estão falando que quando eu morrer eu vou montar uma estátua. Pra que estátua? Eu quero isso aqui. E aí ele levanta a mão assim, justamente na intenção de que ele gostaria sempre de ser lembrado enquanto vida, né? Então, eu acho que ele era meio teimoso, mas assim, tinha um jeitinho dele, mas era uma pessoa muito querida. E a morte dele foi um choque pra mim, assim. Mas ao mesmo tempo que foi um choque, eu tive um alento após, quando eu fui em seu velório. E encontrei com a filha dele. E aí, eu dá vontade de chorar, mas enfim. Ela fez, Sara, ele pediu para guardar 3 coisas antes de morrer, que era o pandeiro dele, uma foto dele, acho que era com a mãe dele, e uma das fotos que eu tinha tirado dele justamente no dia que a gente gravou o doc show lá na Pedra do Tendó. E aí eu me desmanchei, assim, porque é isso, a fotografia é isso. Às vezes a gente tira uma foto, acha que aquilo ali passa batido. Quando você menos espera, tem uma força, uma potência gigantesca, principalmente com uma figura da cultura popular de Patos, né, que era esquecido, que infelizmente após a sua morte que veio ser evidenciado, mas que eu particularmente, junto com minha equipe, até com a própria Verusa, que produziu um filme sobre ele também, é isso, dessa memória dele em vida, que acho que é o que mais pega mesmo, assim. Mas eu fui pega de surpresa com essa informação da filha dele, quando ela me falou sobre que ele tinha pedido para guardar justamente uma das fotos que eu tinha tirado dele durante as gravações do show. Você, Sara, Verusa e Deleon produziram trabalhos audiovisuais sobre The Reis. E tem uma coisa que eu sempre digo, assim, vocês 3, vocês foram responsáveis não só por evidenciar um trabalho artístico de The Reis, mas para tirar ele de uma condição folclórica, né? Porque eu acho que tem um grande problema aqui em Patos, e eu vejo isso também não só aqui, mas em outros municípios, que é de folclorizar determinadas figuras. Isso termina sendo ruim, né? Isso termina sendo ruim porque você passa a enxergar um determinado contexto pelo lado folclórico, né? Então, por exemplo, você tem uma pessoa meio-dia, né, correndo de pé descalço no meio da rua, e aí começa a ter uma série de produções ali em torno disso, porque é um personagem folclórico. Não, de repente a pessoa está precisando ali de um auxílio psicológico. E eu via muito isso com o The Reis, né, assim, o lado folclórico do The Reis. Você, Verusa e Deleon conseguiram tirar esse lado apenas folclórico do The Reis, dando de fato a verdadeira valorização artística dele. Eu acho que essa contribuição de vocês é impagável. É isso. É isso. Eu fico até meio emocionada mesmo, assim, em falar sobre ele, porque durante as gravações do documentário, assim, ele estava tão feliz, cara, porque é justamente isso, assim, não é... Ele era conhecido pelo pandeiro, mas a maior referência que todo mundo tem em Patos é que ele estava engraxando sapato em frente ao Banco do Brasil, ou qualquer, enfim, na principal de Patos. E aí, quando a gente traz esse lado dele, que não é folclórico, essa potência musical, essa potência cultural, assim, que é justamente essa das revoltas do próprio The Reis mesmo, assim, ele realmente, enfim, dava um trabalhozinho que ele dava já, mas assim, ele era muito lúcido no sentido de quem ele era, sabe, de onde ele era, do que ele fazia, de toda a importância, enfim, da carreira dele. Então, é isso. Bacana, né? Sara, vamos falar sobre o Laboratório de Formação Audiovisual do Sertão Paraibano, o Lab Sertão. Um projeto fantástico, né, que foi contemplado recentemente, né, pela
Lei Paulo Gustavo, né? Eu queria que inicialmente você falasse um pouco sobre o Lab Sertão. Então, o laboratório foi uma criação minha com o Deleon, né, que é uma figura extremamente importante aqui do audiovisual no Sertão. Chegou junto total para construir esse laboratório. Ele surgiu de uma demanda que por exemplo, a gente não tem corpo técnico de audiovisual aqui no Sertão. Não vou nem dizer em Patos, mas eu digo no contexto regional, né, do Sertão. E aí também a gente vem percebendo certas dificuldades de conexão, de encontros, de parcerias, considerando João Pessoa, Campina, Sertão. Há uma distância muito grande ainda, e a gente criou o laboratório para criar essa autonomia nossa aqui mesmo, para criar esse corpo técnico. Então, a gente trouxe 6 módulos, né, dos principais pilares do audiovisual para fortalecer isso. Né, porque realmente a gente tem essa carência de corpo técnico mesmo, assim, para cinema. A gente tem pessoas de publicidade, mas publicidade é uma coisa e cinema é outra. São demandas que se parecem, mas que são diferentes também. E a gente vinha prezando muito isso, e principalmente com a Paulo Gustavo. Né? A Paulo Gustavo veio aí para contemplar diversos produtores audiovisuais, e a gente mesmo está com vários projetos aí que a gente vai precisar de corpo técnico. Na assistência, enfim, não só nas assistências, mas também nas funções principais. E aí o laboratório também surgiu dessa demanda, tanto para os projetos que possam aparecer, mas que principalmente para que a gente consiga se fortalecer enquanto região sertaneja, que é isso, que a gente não tem muitas pessoas no sertão mesmo, mas a gente tem um ali, outro lá, que a gente quer formar mais para que isso possa se fortalecer, para que até, enfim, criar movimentos aqui no sertão em prol do audiovisual. As pessoas quando assistem, né, quando vem assim o filme, não espera o final, né, os créditos. Que é 15 pessoas, né? Quando passa ali os créditos em relação a toda aquela produção, assim, então as pessoas acham que é só uma câmera e uma ideia, né? É isso também, mas não é só isso, né? Então, quais são os componentes que envolvem, os principais hoje, né? Se alguém quiser colocar em prática, por exemplo, tem uma ideia aqui, o que é que eu preciso fazer para colocar em prática, começar a gravar um filme para que ele fique um filme de qualidade? Assim. Bora lá. Pegando, por exemplo, do próprio laboratório, né? A gente está com 6 módulos, então a gente começou com o roteiro, que é justamente a história principal, onde você vai escrever toda a sua ideia, destrinchar toda a ideia que você quer gravar. A última oficina que aconteceu a primeira oficina foi a de produção executiva e a da semana passada foi de roteiro. Mas aí vem o roteiro, vem a produção executiva. O que é a produção executiva? Ela vem para organizar todo o processo do filme. Contratação de equipe, contratação de serviço, de logística, pagamento, orçamento, tudo é a produção executiva que organiza. Aí vem a direção de fotografia, que é justamente o que a gente vê nas telas, é justamente a direção de fotografia. Tem a direção de som, que vai pegar justamente as falas, o som de ambientes e tal. Aí vem a edição e montagem, vem, o que mais, meu Deus, que eu botei? Direção de arte, que a direção de arte, ela é todo o conjunto da obra, né, de objeto, de cena, de locação, de figurino também, enfim. Essas são dependendo, é isso, porque tem filmes e filmes, dependendo, tem diversas linguagens, diversas narrativas, tem filme que não tem música, tem filme que não vai ter uma direção de arte, mas, enfim, tem alguma coisa ali que sempre vai acabar evidenciando na sua obra, né? Tem, por exemplo, a parte de fotografia, né, de um filme. A gente até conversou agora em off um pouco sobre isso, né? Quando se fala assim, a fotografia de um filme, né? Para a galera que está nos escutando agora pela Rádio Tabajara, para a galera que está vendo o programa através da Brisa TV, das plataformas digitais, YouTube, Facebook, eu queria que você explicasse como é que funciona, Sara, para o público leigo, a fotografia de um filme, né? Porque eu já emendo um pouco com a tua atuação, né? Você hoje coloca no teu portfólio a atuação, né, de fotógrafa still, né? Inclusive com diversas produções paraibanas, como Vendedor de Coisas, de 2013, Quase Vida, de 2014, né? Ambas com o Deleon, Deserto, em 2014, com a direção do Guilherme Weber, O Pato, direção de Antônio Filho, 2019, Joana, 2020, né? Direção da Patrícia de Aquino. Então, qual seria a diferença assim, da fotografia still para uma fotografia dessas que
a gente acompanha, por exemplo, no Oscar, né, da direção de fotografia. Como é que seria essa diferença? Essas premiações que acontecem quando vocês veem essa questão nas mídias sobre a fotografia de um filme, é a direção de fotografia. É quando o diretor do filme e o diretor de fotografia se unem para ver essa questão do roteiro e ver como é que eles podem comunicar o roteiro da melhor forma possível, com planos, com ângulos, com movimento, sem movimento. Tudo o que vocês veem na tela, seja de uma novela, seja de um filme, um cinema, Netflix, enfim, é tudo da direção de fotografia. A fotografia still, é a fotografia estática do que o diretor de fotografia está filmando, né? Essas fotos elas servem para a divulgação dos filmes, tanto em redes sociais como na assessoria de imprensa e podendo até ser mesmo a capa do próprio filme, né? Com um pôster para poder divulgar, enfim, nas grandes mídias. Olha que interessante, né? Felipe, tem como colocar as fotografias? Eu separei aqui 4 fotografias de Sara em relação ao trabalho dela, que eu queria que ela comentasse essas fotografias. São 4 que eu selecionei. A seleção, pessoal, foi em relação ao gosto mesmo, viu? São 4 fotografias que eu acho muito bonita e eu queria compartilhar com vocês e queria pedir que Sara explicasse um pouco sobre cada uma delas, se tem alguma técnica, se é o olho, como é que você olha e diz assim, ficou bacana, é isso que eu quero. Então, essa foto em específico, ela foi da produção Deserto, de Guilherme Weber, que foi gravada em 2014 na Vila de Picotes. Eu estava iniciando, isso foi há quase, literalmente 10 anos atrás, meu Deus, faz 10 anos atrás que foi essas fotos, então estava meio que iniciando mesmo. Fui com o coração aberto para várias experiências, né? Foi uma produção a nível global, vamos dizer assim, né? Produção da Vânia Catani, da Bananeira Filmes. E aí é isso, assim, tem algumas cenas que eu não consigo fotografar de acordo com o que o fotógrafo, diretor de fotografia no caso, está fazendo por N motivos. Correria, espaço, ou enfim, às vezes por da própria correria do set, às vezes eu não consigo, mas eu estou sempre ali de um lado ou de outro, captando a mesma cena, né? Então, essa cena, se eu não me engano, o diretor de fotografia estava bem em frente a ela, assim, e eu ainda peguei ela um pouquinho do lateral. É uma história bem doida, mas eu gosto, apesar de ser bem doida assim, mas eu gosto, porque foi um filme muito visual, né? Como eles tinham bastante recurso, então toda a Vila de Picotes foi alterada completamente. A igreja ficou com um aspecto de queimado, as casinhas eram como se tivesse sido abandonadas. Claro que eles pintaram de volta, né? As pessoas moravam lá enquanto a gente estava gravando, mas foi um filme que, por exemplo, investiu bastante na direção de arte. Eles realmente fizeram assim uma outra Picotes que, se você visse assim, na época, você parecia que estava num lugar abandonado mesmo, assim, sabe? E foi bem interessante por isso. Para a fotografia foi bem interessante justamente por conta da direção de arte, do figurino, que eram roupas de época. Eu não vou lembrar essa cena agora, o que foi, não, mas é isso. Mas é o conjunto da obra, né? Fotografia com a direção de arte, o figurino, maquiagem. Ela mesmo, ela tinha que estar raspando a cabeça quase que direto, assim, para poder gravar. O tempo, assim, você acompanhou toda a gravação do filme? Não todo, foram 30 dias de gravação, teve alguns dias que eu não pude ir, mas que totalizou aí acho que uns 20 dias que eu fui pro set com eles. Sim. A próxima, Felipe. Essa daqui é bacana. Everaldo Pontes, ator paraibano, maravilhoso. E esse que tá aqui atrás é... Meu Deus, Márcio Castro. E até ator global também, ele. Nem precisa censurar não, que não tá assim, tá só um pedacinho ali da... Não é possível que o YouTube vá censurar, né? Tá só um pedacinho ali. Qual foi você lembra do contexto dessa? É porque é o seguinte, esse filme, eles é uma trupe de circo que eles vão andando e encontram uma vila abandonada e aí eles fazem um sorteio e nesse sorteio cada um ganha uma função. Então, por exemplo, Márcio Castro, é porque não dá pra ver, mas Márcio Castro é bem grande, assim, tipo, ele é muito maior do que eu e meio gordo, assim. E nesse sorteio ele virou uma puta, por exemplo. Então, tipo, acho que Fernando Teixeira virou negro, aí, tipo, teve uma troca de papéis social ali que
que foi o desenrolar da história, e aí era como se fosse um encontro da puta com a pessoa que ia se encontrar. Uma dúvida de leigo, Sara, o teu posicionamento durante a filmagem, né? Como é que fica a tua movimentação, assim, porque eu acredito que não seja só uma câmera, no caso aqui, né? Então, como é, no caso, a sua movimentação? Porque eu sou leigo, eu estou olhando a foto aqui, eu estou imaginando você de frente para o ator, né? A câmera, por exemplo, nesse momento, estava onde, assim? Como é que fica essa movimentação? Você se esbarra, assim? Então, casos e casos. Tem diretor de fotografia que deixa o estilo chegar perto, tem diretor que não deixa. Mas nesse caso, o Rui Postas, ele era muito tranquilo. O Rui Postas, que é o fotógrafo desse filme, ele é de Portugal. E aí eu tava sempre do lado dele. Então, tipo, quando tava tendo um ensaio, ou quando estava um pouco mais tranquilo, eu chegava um pouco mais próximo do diretor de fotografia, olhava a câmera, o que a câmera estava enxergando e busco fotografar o mais parecido possível, assim. Então, às vezes eu fico longe, isso, o estilo é isso também, né? Saber a hora que você chega, a hora que você fica e a hora que você sai. Porque você não pode ficar ali do lado do diretor o tempo inteiro, porque ele tem as próprias demandas do assistente de direção, do diretor de fotografia, do assistente de fotografia, do foquista. Então você tem que ter o tempo certo para poder fazer o estilo, né, direitinho. Tá, a próxima, Felipe, pra gente. Eu acho linda essa foto. Uma galera massa, Lima Duarte, eu não lembro, meu Deus, era Fernando Teixeira, eu esqueci o nome da mulher, Lima Duarte, Magali Bife, Cláudio Castro, Márcio Castro e Everaldo Pontes. A trupe do filme, né? O filme é todo nessa pegada, assim, né? Meio preto e branco, mas com as roupas com certa cor que evidencia, assim. E era o momento de encontro deles ali. E eu adoro essa foto também. Já era mais no final das gravações ou no início, assim? Meio. Meio ali. Não era tão fim assim, não. Eu acho muito bonita essa foto. A próxima. Bárbara. Isso aí foi em Quase Vida, de De Leon. É um filme sobre a caverna do dragão, do Platão. A caverna do Platão. Sim. Enfim, ele fez que até Chico César tinha feito, eu tinha feito uma trilha sonora para esse filme. E Bárbara é maravilhosa. Uma atriz maravilhosíssima. Adoro. Foi lá no Açude do Cego. Foi? Em Catingueira. Foi. Muito, muito bonita essa imagem. Adoro também. Isso eu pegar com minha primeira câmera, nem era câmera DSLR, eu acho. Olha, gente, então ela tá dizendo aqui, viu, que tá fazendo anos. tá fazendo melhor, viu? Tá vendo? Mesmo? Hoje eu tô. Mas assim, são trabalhos fantásticos, né? Assim, que é bom dar uma revisitada um pouco, né? Às vezes no que se produziu antes, né? Eu adoro. Eu até tenho uma certa dificuldade até em acessar certos arquivos, porque já tive HD que já queimou, enfim. Mas eu adoro revisitar para ver, principalmente essa questão dessa evolução técnica e tal, enfim, como a gente vai melhorando e comunicando o filme da melhor forma também. Sim. Voltando a falar, Sara, sobre o Laboratório de Formação Audiovisual do Sertão, o Lab Sertão, são 12 vagas para cada módulo, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre quem quiser se inscrever, em que pé está o curso hoje. Mas no edital tem a parte de deficiência física e comunicacional, né? Como é que vocês estão lidando com essa questão da inclusão, né, em relação à produção dos filmes? Vamos lá. Para cada projeto da Paulo Gustavo, é obrigatório ter uma porcentagem, se não me engano, são 10% do valor para acessibilidade, seja comunicacional, seja física. Então, por exemplo, agora mesmo a gente estava nos dois primeiros módulos a gente não teve aluno com nenhuma deficiência, mas a partir da próxima a gente já tem uma pessoa surda, com surdez profunda inclusive, para participar do módulo. E aí a gente faz a contratação do serviço de intérpretes de Libra para poder facilitar esse acesso. Mas a gente já está com uma demanda bem interessante, por exemplo, né? Essa pessoa que tem a surdez profunda, ela quer participar do módulo de som, por exemplo. E aí a gente vai
tentando se adaptar e tentando entender, porque até mesmo pra gente é novidade isso, assim, ou como uma pessoa, por exemplo, com a... Como é que chama mesmo o termo? Com baixa visão, porque não é totalmente cega, né? Então, com a baixa visão, como poderia fazer uma fotografia, por exemplo. Então, são várias coisas que até pra gente vai sendo interessante descobrir e adaptar nesse processo, assim, né? Então, todos os projetos, eles têm tanto, por exemplo, um projeto como o nosso, que é uma formação, a gente precisa que o espaço garantido, que o espaço cedido para as oficinas tenha total acesso para a pessoa com deficiência física, ou enfim, ou comunicacional. Mas também, por exemplo, nos filmes, os filmes que são aprovados, eles têm que ter legenda, audiodescrição. E outro que eu esqueci agora o nome. Tem legenda, audiodescrição. Legenda, audiodescrição. Libras, enfim. Eu sempre digo. É a forma de acessar, dessas pessoas acessarem, né? Porque a gente acha que, porque uma pessoa tem baixa audição ou baixa visão, não pode assistir um filme e tal. E quando você vai ver, são as pessoas que mais têm interesse em alguma coisa, assim, né? E consomem cultura, né? Consomem. Eu já produzi um evento de uma pessoa de música e que uma pessoa surda teve interesse, sabe? E ela, quando eu vi, assim, era muito interessante, porque um amigo me explicou, eles percebem de outra forma. A vibração da música nos lugares, na parede, no chão, é diferente para eles. Então, eles gostam de ter essa percepção, assim. Então, é novidade, né, pra gente, assim. É bem interessante também. Eu comentei agora há pouco sobre a questão da produção, né, de se incluir a parte de diversidade na produção, mas em relação aos atores, às histórias, assim, como é que você analisa hoje a participação de pessoas com deficiência nas produções, assim, não só nas que você participou, mas de uma maneira mais geral, assim, a nível de Brasil? Você percebe que está num ritmo bom, assim, de inclusão, precisa melhorar? Como é que está o encaixe em relação à diversidade? Nós temos uma dificuldade muito grande ainda, eu particularmente, em relação aos termos que se usa, né? Como eu dou aula, então eu fico sempre me policiando muito naquilo que eu vou falar em relação aos termos. Uma produção, ela é muito mais ampla do que uma aula, né? Quando você joga uma produção ali, você vai para o mundo inteiro. Como é que você analisa hoje as produções em relação a essa parte de inclusão e diversidade, sabe? Em relação à inclusão, por exemplo, de pessoas com deficiência, é bem escasso. Quanto à diversidade sexual ou racial, já se tem uma inclusão muito maior. Mas eu particularmente ainda vejo muito pouco pessoas com deficiência física, por exemplo, participando de produções. E essa também é uma das questões de laboratório, né? A gente faz, por que uma pessoa com baixa... Total visão, a gente ainda entende, mas por que uma pessoa com baixa visão não pode fotografar? Ou uma pessoa com baixa audição não pode fazer um som, sabe? Então, são coisas que a gente mesmo vem refletindo, porque é novidade pra gente, porque a gente nunca tinha, enfim, se atentado a isso. Mas ainda é bem escasso, muito escasso, principalmente na questão da pessoa com deficiência. E o bom é que vocês estão puxando, né, essas pessoas, estão divulgando, né? Já aconteceram 2 módulos, não é isso? Tem ainda outros módulos para acontecer. Eu queria que você explicasse para o pessoal como é que funciona o processo de inscrição, né, desses módulos. Ocorreram já 2, que foi o de produção executiva com a Carol Toledo, 16 e 17 de fevereiro, o módulo 2 de roteiro com o André Moraes, dia 23 e 24 de fevereiro. Agora, né, esse final de semana, técnico de som, né, com a querida Janaína Lacerda. Já foi dado o título de cidadã patuense também, a Janaína, porque tá precisando tá precisando, viu? Janaína é uma profissional de altíssimo nível, né? Então, vamos lá, para esse técnico de som que vai acontecer esse final de semana, já não tem como se inscrever mais. Não. A gente tá com uma página no Instagram, @lab.sertão, e na nossa bio tem um formulário com todas as informações do nosso edital para inscrição, né? Inclusive com os prazos de inscrição, né? Então, o módulo de Janaína vai acontecer sexta e sábado, mas as inscrições terminaram quinta da semana passada. Então, para o próximo módulo, que vai ser direção de arte, com a Ana,
que vai acontecer dia 8 e 9, as inscrições se encerram nessa quinta. A gente tem dado essa uma semana de prazo para encerrar, para que a gente possa se organizar com a seleção e com as demandas de cada oficina, né? Porque cada oficina demanda uma coisa diferente, uma logística diferente. E aí, no nosso formulário, tá lá todas as informações, tudo bem direitinho, tudo tá realmente bem explicado lá, porque a gente vai ter os 6 módulos, mas no final a gente tem um projeto experimental com o Marlon, que vou falar daqui a pouco também. Certo. Então, no caso é o seguinte, todo o processo de inscrição é online, vai lá no Instagram do Lab Sertão e faz a inscrição. O local está sendo onde? A gente entrou com uma parceria com a faculdade Uninassal, que está situada no Pato Shopping, né? Inclusive agradecer a Tessia pela parceria, que ela nos cedeu o espaço completamente para a execução, né? Então lá a gente conseguiu uma estrutura bacaníssima de sala de aula mesmo, assim, e está sendo bem interessante para a gente também. Todos os módulos vão acontecer lá, no caso, né? Todos os módulos, com exceção do projeto experimental, porque o projeto experimental, ele é a parte, meio que a parte, assim, ele vai ser realizado fora da faculdade. Então, esse final de semana, técnico de som, com Janaína Lacerda, já está todas as vagas preenchidas, então a galera pode se inscrever no Direção de Arte, né, 8 e 9 de março, com a Ana Diniz. Então, vai lá, né, no Instagram do Lab Sertão e já clica no formulário, já dá uma olhada, lá tem um cronograma, tem todas as informações, né, e também pode tirar as dúvidas, tudo com o pessoal do Lab Sertão. E essa parceria com o Deleon? Pois é. Vamos falar de Deleon. Nós convidamos o Deleon, mas infelizmente, pessoal, por questões de trabalho, o Deleon não pôde participar dessa conversa, né? Mas todo mundo conhece Deleon. Deleon já participou também do programa aqui. E essa parceria, né, com o Deleon. Bacana, né? Pois é. Inclusive, a gente estava gravando antes de ontem, A Tapioca da Vovó, né? Que é um filme de Júnior Mizaki com o Deleon. E Júnior Mizaki lembrando, pô, Sara, tu tá com quantos anos, Sara? Porque eu lembro que tu era caçula na época, antigamente, que enfim, né? Eu comecei a trabalhar com eles no Cinema com Farinha, foi também uma outra janela super importante para mim. E essa minha inquietação já vinha se dialogando junto com as inquietações de Deleon, né? A respeito desse movimento que acontece na Paraíba do cinema. A gente percebeu o quanto a gente ficava meio que de fora, né, de certas discussões. E veio com a Paulo Gustavo e bora escrever projeto, bora pra cima, e aí a gente conseguiu aprovar o laboratório, ele tá com outro filme, eu tô com um filme também, enfim, a gente tá com várias produções aí que a gente vai conseguir rodar até julho. Acho que ao todo, assim, tem uns 15 projetos, 14, 15 projetos, né, direto e indiretamente, que a gente tá participando, e é isso. Coisa boa, né? Porque mostra que a produção cultural aqui em Patos ela é muito ampla, né? Eu me preocupo muito, Sara, com a maneira como as pessoas enxergam cultura aqui do ponto de vista institucional, que é como se a nossa cultura ela se resumisse ao São João, né? E não é isso, tem muita coisa acontecendo. Você falou, por exemplo, o Júnior. Júnior tem uma produção fantástica, eu nem sabia que ele estava no meio, né, disso. A história é do Júnior Mizaki em relação à Tapioca da Vovó? É de uma tia dele. Da tia dele. Ele escreveu e vocês estão. A Deleon adaptou o livro dele e a gente gravou, né? Que são os 2 fantoches que Júnior tem e a gente gravou. Bem interessante. Foi um desafio bem grande, assim, gravar esse filme, mas foi massa. Foi bem interessante. Bem bacana. Então tem muita coisa acontecendo, coisa acontecendo. O Roberto, né? Alex, Aurélio, né? A galera. Então, assim, eu lembro, inclusive, uma reunião que teve lá na Fundes, acho que uma das primeiras reuniões em relação a Lei Paulo Gustavo e também ao Aldir Blanc, né? Vocês bem combativos, assim, falando da questão da abertura de recursos. Isso é muito bom, porque fincam a posição, né, aqui no Sertão, para que os recursos eles não fiquem, grande parte deles, direcionados só ali, Campinas, João Pessoa, né? E com a Paulo Gustavo isso aconteceu de uma forma bem interessante, porque ao invés da gente competir com o estado inteiro, a gente competiu dentro da nossa regional, né? Por exemplo,
Com exceção do edital de longa-metragem da Paulo Gustavo, que realmente você concorria com todo o estado. Mas nessa brincadeirinha, 9 filmes ficaram de João Pessoa, mas isso é pauta para outra hora. Vamos fazer isso. Porque é justamente essa dificuldade de certos recursos atingirem. Porque assim, se tem um edital com 10 vagas e 9 ficam em João Pessoa, algo de certo não está errado. Algo de errado não está certo, entendeu? Então isso também foi uma questão de muita discussão, sabe? E é isso. Mas apesar de tudo, a forma como aplicaram a Paulo Gustavo na Paraíba pra gente foi bastante interessante. Bastante. E a gente viu que realmente tem uma cadeia produtiva gigantesca que precisa ser valorizada e evidenciada e não sucateada ou excluída ou até vista de uma forma marginalizada, assim, né? E os editais, assim, é um caminho sem volta, não é? Esperamos que sim. A Aldir Blanc vai estar chegando aí para os próximos 5 anos. A Paulo Gustavo não vai ter mais. A gente, assim, né, vai ter o que vai acontecer com a Paulo Gustavo, municípios que receberam o orçamento e que não executaram, eles vão ter mais tempo para executar. Mas a Aldir Blanc mesmo, ela vai vir mais por 5 anos, com um recurso menor para audiovisual, porque a Paulo Gustavo foi um recurso que foi, por exemplo, aqui em Patos, foi quase R$1 milhão da Paulo Gustavo e 600 a 700 mil só para produções audiovisuais. E o outro montante é para as demais áreas, né? E a Aldir Blanc, acho que vai meio que equilibrar um pouco, entre aspas, assim, esse valor. Não vai ser tão evidenciado para cinema. As pessoas muitas vezes não têm noção, né, Sara, da quantidade de empregos e do impacto financeiro de um edital como esse, né? De empregos diretos, assim, e de um retorno rápido, né? Com certeza, porque, por exemplo, a gente foi para Maturé esse final de semana gravar o filme, então você aluga casa, você tem que botar combustível, você tem que comprar coisa, você tem que contratar serviço. Quando você vai ver isso num papel, assim, é uma cadeia produtiva realmente muito grande, só que não é do interesse da grande massa, mas que tem um movimento gigantesco acontecendo, e com a Paulo Gustavo agora, assim, espero que as pessoas abram um pouco os olhos, né, porque eu acho que muita gente vai começar a perceber o tanto de coisa que vai aparecer agora. Né? E pode dizer, de onde está vindo isso? O que está acontecendo? E aí, gente, política pública, simplesmente política pública, cultural, que é o que a gente realmente precisa para cá. Não só aqui para Patos, eu digo para o Brasil inteiro, né? E essas produções que são frutos, né, de todo esse trabalho dos editais, vê uma forma de ajudar na divulgação. Eu vejo muito pessoal reclamando aqui em Patos de público. Mas deu pouca gente, né? Porque a gente fez isso aqui e deu poucas pessoas. É uma questão que tem que sentar e discutir. Por exemplo, o Cinema com Farinha, eu já participei de edições do Cinema com Farinha organizado pelo De Leon, daquela praça ali, Getúlio Vargas, lotada, assim, e era uma época que não tinha food truck, não tinha nada ali. E lotado ali, né? Então acho que é muito mais uma questão de estratégia mesmo, de divulgação, não sei, juntar os órgãos de cultura, não sei. Tem várias camadas aí. É. Quando se fala de cinema, as pessoas hoje em dia estão muito acostumadas com o streaming dentro de casa. Se eu tô dentro de casa, eu não vou assistir filme na rua, sabe? Então, por exemplo, eu fotografo mostras e festivais de cinema. Então, ano passado mesmo, eu passei por umas situações assim, muito engraçadas, né? Porque o pessoal eles tinham, o pessoal da Pageu Filmes, lá de Afogados, já em Gazeira, eles têm uma tela inflável. Então, quando eles começam a montar uma tela inflável, os pirraios das comunidades ficam tudo doido. Aí quando eles começam a entender que é cinema, e fica, tia, vai ter filme de quê? É filme de terror? É filme de herói? E a gente, não, são filmes porque como é uma mostra de cinema, são curtas-metragens, né? Então, são vários curtas-metragens, mas é para você tentar explicar para uma criança que está com acesso a TikTok, enfim, Netflix, assim, tem essa dificuldade de compreensão, de você parar ali por 15 minutos e assistir um filme, sabe? Ou de repente assistir um outro filme, de repente assistir outro filme. São várias camadas, também tem essa questão de estratégia, de marketing, de divulgação, mas também tem muito essa coisa desse rumo que a mídia tá indo mesmo, assim, sabe? Pois é. Sara, eu queria deixar aberto os microfones. Eu não disse que passou bem rápido, tá vendo? Eu queria deixar os microfones abertos, né, para que você possa fazer suas considerações finais. Fica à vontade, você falar o que você quiser. É isso, gostaria de mais uma vez agradecer o convite e a abertura, né, para a gente estar falando sobre o laboratório. A gente quer fazer com que o laboratório não termine aqui, né?
que a gente consiga expandir para outras áreas do cinema, para que a gente consiga fazer um movimento bastante interessante aqui no Sertão, porque é isso. O laboratório ele surge da ideia, da necessidade dessa autonomia sertaneja mesmo, sabe? As pessoas que a gente está trazendo para o laboratório são pessoas que a gente confia muito, sabe? São pessoas que sabem chegar no sertão. Porque a nossa maior dificuldade é ter gente que saiba chegar, saiba ficar e saiba sair do sertão. Então, são pessoas, as pessoas que a gente trouxe são pessoas que fortalecem esse movimento. São pessoas de fora, são pessoas de uma pessoa de Campinas, mas são pessoas que somam muito com a gente. E a gente quer que isso reverbere, não só para a gente, porque a gente também aproveita para aprender, né? Eu digo a gente enquanto produção, enquanto equipe, mas que as bolhas sejam furadas, né? A gente já conseguiu furar umas bolhas bastante interessantes, só nos 2 primeiros módulos, que já tá vindo uma galera com sangue nos olhos aí para fazer cinema, que a gente tá tipo, super animado com isso. E é isso. Tem várias produções que também vão acontecendo daqui para julho, tem bastante produção que a gente vai gravar, que tem, graças a Paulo Gustavo, né? Eu tô migrando agora para a direção de fotografia, de filmes mesmo, consegui comprar meu equipamento. Então, são passos que a gente vai dando, né? Inclusive com a importância da política pública. Sim. Inclusive, agora no dia 5 de abril, nós estamos trabalhando 2 anos no lançamento de um documentário sobre a Alírio Meira Vanderlei. Nós vamos lançar lá na Fundação Hernani Sátiro um documentário sobre a Alírio Meira Vanderlei e um livro chamado Alírio em 7, né, que são vários textos do Alírio Meira Vanderlei, que é o maior escritor patoense. E tem muitas histórias que podem ser retratadas levando em consideração a história do Alírio Meira Vanderlei. Histórias, inclusive, que podem ser adaptadas para o cinema. Por exemplo, o romance dele mais famoso, Bolsos Vazios, é uma coisa fantástica que pode ser trabalhado. Poucas pessoas, e poucas pessoas conhecem aqui em Patos o trabalho de Alírio, né? Então a ideia é fazer com que coloque na mão de vocês uma série de possibilidades que tudo pode virar história no cinema, né? Não, com certeza. A gente tá até conversando assim, informalmente, que uma das coisas que teve muito no módulo de roteiro foi justamente assim, de onde vem as histórias que a gente quer contar. Né? Vem de uma coisa que já está acontecendo, vem de um insight, vem de um pensamento aleatório. Então, assim, história a gente tem muito para contar, a gente só precisa, né, organizar tudo bem direitinho, com o roteiro, tudo direitinho, para poder contar a história da melhor forma. Tem dois romances de Alírio Meira Vanderlei que, se forem adaptados, eu acho que vai dar muito certo, que é Bolsos Vazios e Os Brutos, que são, assim, dois romances bem bacanas. Coloca aqui a você, já dou recado para Deleon, que eu sei que são pessoas que produzem muito. Tá bom? Sara, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigada. Tá, sou fã de Sara, sou fã do trabalho dela, né? É muito bom receber você aqui pela segunda vez. Sara, o Fundos Cultural está à sua disposição, tá bom? Obrigada, recíproco, Desimar, obrigada. Pessoal, 4ª temporada do programa Fundos Cultural. Na próxima terça-feira estaremos juntos novamente em mais uma edição desse programa, que é uma parceria da Fundação Hernani Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Até mais, galera. Tchau, tchau. Aqui tem paredão, hortifruti barato de verdade para o seu negócio é na quarta-feirão do Orquido Mix Mateus. Batata lavada o quilo 5,99. Cará 5,69 o quilo. Uva Vitória Mimo Seleção 400 gramas 7,99. É o menor preço, mamão papai é o quilo 3,88. Ovos Enaves 20 unidades 12,99. Não pense 2 vezes, seja no varejo ou no atacado, compre barato no Mix Mateus. Com o trabalho do governo, o Porto de Cabedelo agora recebe grandes navios. E a Ponte do Futuro vai ligar Cabedelo, Lucena e Santa Rita. É o nosso melhor momento na infraestrutura. O Arco Metropolitano de Campina foi concluído e o da capital está em andamento junto com 3 viadutos. É o nosso melhor momento na mobilidade. Aqui, o trabalho nos dá orgulho de dizer: viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba. Uma jovem, um ring light e uma conexão que para bem na hora da coreografia. Tá cansado de ver esse filme? Bota fibra, vem pra Brisanet, é mais que rápida, é voada. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar a sua embalagem.
embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.